paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vos convido a abrirem vossas Bíblias no texto sagrado escrito por Lucas, capítulo de número 8, versículo 40, 43 ao 46. Lucas, capítulo de número 8, versículo 40 e versículos 43 ao 46. Enquanto você procura em sua Bíblia, eu quero aqui externar a minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade que Ele me dá de estar em sua casa. Agradeço aqui ao pastor Ramon pelo convite, ao pastor presidente, pastor Roberto, por permitir que nós aqui pudéssemos estar. Tenho certeza de que o pastor Ramon irá externar isso a ele. Pastor Ayrton Luciano, na sua pessoa, quero cumprimentar a todos os obreiros que aqui estão. E você que aqui está, sabendo de que está no lugar mais proveitoso que você poderia estar no dia de hoje. Eu tenho certeza de que se você aqui chegou, não foi por acaso e não foi por uma situação ocasional da sua vida. Foi porque você sabe que aqui é o lugar onde você se derrama ao Senhor e onde o Senhor ouve a sua voz. E Ele tem respondido àqueles que se derramam a Ele. Se nessa noite você chegou nesse lugar com o propósito de adorar a Deus, saiba de que isso não será vão. Deus está te ouvindo, te observando, Ele há de responder a sua súplica. Você crê nisso? Então dê glória a Deus. Quem achou Lucas capítulo 8, versículo 40, diga amém. Quando Jesus voltou, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. 43. E certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da sua capa, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Feche sua Bíblia, junto com a sua Bíblia, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, uma vez mais, Pai, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, e nesse momento, Pai, no momento de fé, no momento de súplica, no momento de clamor, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha ouvir nossas orações, que o Senhor venha, Deus, ouvir nosso clamor, e mais do que ouvir, nós suplicamos que o Senhor venha nos responder. Sabemos, Pai, que o Senhor está conosco, e Te pedimos, fique conosco, fale conosco e toque nosso coração. No nome de Jesus eu peço, derrama uma vez mais sobre mim a Tua graça e vem me usar como instrumento nas Suas mãos, para que a Tua igreja seja edificada pelo Teu poder e o toque do Teu Espírito. Em nome de Jesus nós clamamos e agradecemos. E todos dizem? Amém. Se assente por bondade. Meus irmãos, nessa noite, um culto de vitória, um culto de propósito, e eu quero trazer-lhes como reflexão, nos momentos que ainda tenho, uma mensagem baseada em uma das histórias mais conhecidas e simples do Novo Testamento. E eu quero fazer uso dessa mensagem porque, de fato, o Evangelho ele é simples. Há pessoas tentando dificultar e tornar o Evangelho algo complexo, quando, na verdade, o Evangelho é a coisa mais simples do mundo. E nessa noite o meu objetivo é que, de uma forma simples e sucinta, eu possa ser usado por Deus para que você compreenda o que o Senhor tem a lhe dizer e, mais do que isso, que você hoje saia edificado por essa simples mensagem. Amém? Meus irmãos, nós todos nós, eu tenho certeza absoluta de que você também já enfrentou momentos difíceis na sua vida. Há momentos que parece que as forças se esgotam.
Talvez você tenha chegado aqui hoje saltitante de alegria, cheio de motivos para agradecer ao Senhor. Mas meu objetivo nessa noite é focar naquela pessoa que chegou aqui hoje com seu coração cansado, carregando uma luta que parece não ter fim, parece que tudo vai passar, menos a sua luta vai terminar. Há pessoas que chegaram aqui hoje que já tentaram de tudo, já tentaram ajudas materiais, psicológicas, e depois de tantas tentativas, não encontrando êxito e resposta, decidiu buscar a sua última ajuda, a ajuda espiritual. Talvez, em algum momento de nossas vidas e de sua vida, você já tenha pensado: será que a minha história será sempre assim até que eu morra? Será que não importa o que eu faça, nada vai mudar? E você chegou a pensar: será que há um Deus mesmo que de fato ouve a minha oração, ouve minha súplica? Será que há alguém no outro lado ouvindo quando eu clamo? Permita-me te dizer nessa noite: sim, há alguém no outro lado ouvindo a sua oração, aleluia. Há alguém no outro lado ouvindo as suas súplicas e na verdade, há alguém nessa noite, nesse lugar, que está aqui hoje ouvindo o que você fala, mas também ouvindo o que você pensa. Há um Deus onipresente, onipotente, onisciente, que se faz nesse lugar presente e você pode hoje falar a Ele no seu coração, clamar a Ele, porque sim, há um Deus que se comunica conosco no seu interior, na sua alma, no seu íntimo, e Ele está dizendo nessa noite: se você ainda não ouviu minha voz, hoje abra o teu coração, porque eu vou falar contigo, eu vou entrar com providência, vou resolver o teu problema e tu vai glorificar o meu nome. Se você crê nisso, eu te convido a levantar a sua mão e glorificar ao Senhor, porque eu sinto a presença desse Deus nesse lugar. Aleluia. Mas para que isso aconteça, você precisa depositar nesse Deus toda a sua fé, toda a sua confiança, toda a sua esperança e também toda a sua expectativa. E se você fizer isso nessa noite, eu creio que não será mais um culto, eu creio que não será mais uma quinta, eu creio que será o culto em que a sua história será mudada, em que a sua história será transformada, em que a sua vida terá hoje uma mudança, uma virada de página, para que você viva uma nova vida, uma novidade de vida naquele que morreu, padeceu, mas ressuscitou, para te dar a condição de viver abundantemente até chegar no céu. Se você quer isso e acredita nisso, eu te convido hoje: deposite fé, deposite esperança, mas também expectativa no Deus que pode fazer as coisas acontecerem. Hoje é culto da vitória, poderia ser chamado culto da fé, porque nós precisamos expressar a nossa fé para que Deus haja, e quando Ele faz isso, nada pode parar o agir desse Deus. Você crê nisso? Então eu te convido a ser adorador nessa noite e glorificar ao Senhor. Todos nós conhecemos o texto de Lucas capítulo 8. Você conhece a sua história de cor e salteado. Você conhece de frente para trás, de trás para frente, do meio para as duas partes. Você conhece toda ela. Mas a verdade é que essa história nos ensina uma lição poderosa sobre fé, sobre perseverança e sobre o que um encontro com o Senhor pode fazer em nossas vidas. Nessa passagem nós encontramos a narrativa de uma mulher que sofreu durante 12 anos. Não foram 12 dias, não foram 12 semanas, não foram 12 meses. Foram 12 longos anos de dor, de sofrimento, de isolamento, de desespero, mas que num único encontro com o Senhor Jesus, tudo mudou. Tudo muda no encontro com o Senhor. Essa mulher cuja vida fora marcada pelo sofrimento, essa mulher que teve os seus sonhos interrompidos, essa mulher que teve a sua saúde consumida,
essa mulher que teve a sua dignidade destruída, que era vista na sociedade como alguém impura, indigna, desprezível, mas que mesmo após tantos anos, algo dentro dela não havia mudado. Ela ainda tinha fé, aleluia. Ela ainda acreditava de que a sua vida poderia mudar. E um dia, ela soube de um tal de Jesus que chegara na cidade. Aí ela dá a maior demonstração de fé, eu acredito, no Novo Testamento. E ela fala para ninguém mais não, para si mesma: se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. Se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curada. E hoje nós estamos num culto de propósito, culto de vitória, culto de fé. Aí eu te pergunto, você tem essa fé para tocar em Jesus? Você está disposta a romper com seus medos, a romper com as barreiras que impedem a sua fé de agir? Você tem hoje disposição para romper com a vergonha de vir aqui à frente, entregar-se para Cristo, para que Ele mude a sua história? Você tem hoje a fé que essa mulher teve de dizer: se eu tocar uma única vez, tudo mudará em minha vida. Se você tiver essa fé, hoje será o dia, ou melhor, a noite, em que a sua vida muda. Você crê nisso? Eu creio nisso. Sabe por quê? Porque o Jesus que entrou naquela cidade, Ele entrou nesse templo hoje, aleluia. Ele está pronto para transformar vidas, Ele está pronto para transformar histórias, Ele está pronto para transformar relacionamentos, Ele está pronto para transformar toda a situação adversa que você tem vivido. Mas para isso, demonstre a sua fé nessa noite. Amém? E aqui eu começo a pregar nessa noite. Durante seu ministério na terra, aliás, 1 ano e meio atrás eu preguei o contexto dessa mensagem aqui, eu já pensei, vou ter que concluir ela, né? Falamos um ano e meio atrás da filha de Jairo, e hoje vamos falar da continuidade desse contexto. Nós sabemos que Jesus realizou muitos milagres. Sabemos que grandes coisas Ele fez. Mas a verdade é que Ele não só realizou milagres. Jesus veio à terra para revelar o coração de Deus para a humanidade. Quando João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse foi o objetivo. Então, quando Jesus curou, quando Jesus ressuscitou mortos, quando deu vista a cegos, quando libertou cativos, essas coisas não eram simplesmente para mostrar poder. Era um convite e um estímulo a exercer, fazer o povo exercer a sua fé. E a minha Bíblia, a sua Bíblia verdadeira, afirmar que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus respondia àqueles que o buscavam com todo o seu coração. Jesus atendia a todos aqueles que estavam dispostos a ultrapassar os limites do seu natural, a ultrapassar a questões pessoais de possibilidades, para fazer com que as pessoas depositassem nele fé o suficiente para que o extraordinário acontecesse. Então nessa noite, se você chegou aqui hoje simplesmente por vir a um culto, se você precisa de algo, se você não precisa, amém, falei isso 1 ano e meio atrás, mas se você está buscando algo, Jesus não quer uma fé simples, uma fé morna, uma fé pequenininha, não. Ele quer uma fé verdadeira, Ele quer uma fé suficiente para fazer o extraordinário acontecer. Nessa noite, o mesmo convite que Jesus fazia enquanto realizava milagres 2000 anos atrás, Ele te faz hoje. Ele te pergunta hoje: você está disposto a crer verdadeiramente? Você está disposto a verdadeiramente dar um passo de fé necessário para que aquilo que você tem buscado, pensado, desejado, de fato aconteça? Porque todas as vezes que Ele fazia coisas extraordinárias, Ele dizia: vai, porque a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. É a tua fé que vai fazer o extraordinário acontecer. Do contrário, você perde seu tempo. Aí eu te pergunto mais uma vez: você está disposto?
você está disposta a crer verdadeiramente de que Ele pode fazer? Se você tiver, nessa noite, coisas extraordinárias acontecerão nesse lugar. Você crê nisso? Se crê mesmo, dê um brado de louvor a Deus. A multidão estava cercando Jesus em Cafarnaum, porque ela sabia que Jesus realizava coisas extraordinárias. Eles não se reuniam por acaso para receber mais um que chegara. Eles acreditavam que milagres perseguiam Jesus Cristo. Onde quer que ele fosse, onde quer que ele passasse, onde quer que ele pisasse os seus pés, coisas extraordinárias aconteciam. E nós estamos aqui hoje porque cremos no mesmo, aleluia. Porque o Jesus que curou no passado, Ele ainda continua curando. O Jesus que operou no passado, Ele continua operando. O Jesus que resolvia no passado, Ele continua resolvendo. Ele não mudou, Ele jamais mudará. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele está nessa noite dizendo: deposita em mim a tua fé e tu vai ver o extraordinário acontecer. A fé move montanhas para aquele que de fato tem fé. Nessa noite Ele te diz: deposita a fé. A fé é sobrenatural e o sobrenatural será possível na sua vida. Aleluia. O texto que lemos nos transporta para um dos momentos mais sublimes e marcantes do ministério de Jesus. Depois de libertar um homem em Gadara, ele retorna para Cafarnaum. E eu fico imaginando que ele está retornando, naquela beira do mar já tem pessoas o esperando, mulheres, homens, crianças, famílias se aglomerando, se empurrando, para chegar perto daquele que ainda estava vindo. Pessoas cheias de esperança. Então ele começa a pintar no horizonte, as pessoas começam a aumentar o burburinho, dizendo: ele está chegando, ele está vindo, ele vai chegar aqui mesmo. Até que ele pisa seus pés na areia da praia, provavelmente as pessoas começam a dizer: ele chegou, ele é o mestre, ele é aquele que cura, aquele que salva, aquele que traz esperança aos desesperançados. Ali estavam todos os tipos de necessidades. Haviam pessoas trazendo parentes enfermos, pais carregando os filhos nas suas costas, enfermos, doentes, pobres, desvalidos, sem esperança, que buscavam um consolo. Mas também tinham curiosos que queriam simplesmente ver o movimento como temos até hoje. Mas Jesus chegou. E quando Ele chega, tudo muda, aleluia. Quando Ele chega, tudo é transformado. E agora eu te pergunto, você consegue se imaginar no meio dessa multidão que o esperava? Você consegue se imaginar esperando Jesus chegar pessoalmente? Se você estivesse no meio daquela multidão, qual seria a súplica? Qual seria a necessidade? Qual seria seu pedido? Qual seria a questão que você levaria aos pés do Senhor? Você sabe o que pediria? Se você sabe, peça. Porque Jesus chegou nesse lugar, aleluia. Ele está aqui hoje como esteve em Cafarnaum. Ele chegou, e quando Ele chega, a esperança se renova. Quando Ele chega, a solução para o problema também chega. Quando Ele chega, histórias são transformadas. Jesus é especialista em mudar histórias. Em Cafarnaum, eles esperavam porque sabiam que Jesus chegava e coisas extraordinárias aconteciam. Porque a verdade é que todas as vezes que Ele chega, coisas extraordinárias acontecem. A presença dEle nunca passa despercebida. Porque a presença de Jesus transforma tudo. A presença de Jesus muda os planos. A presença de Jesus transforma vidas. A presença de Jesus numa casa onde era atormentada por demônios, ela vira em paz. A presença de Jesus numa família desestruturada estrutura a família. A presença de Jesus num relacionamento conturbado, Ele estrutura o relacionamento. A presença num casamento falido traz renovo a esse casamento. Porque a presença de Jesus ainda é tudo. Aleluia. Quando Jesus chega,
o impossível se torna possível. Quando Jesus chega, o improvável acontece. E você está nessa noite, no lugar onde Jesus chegou. Eu tenho certeza disso. Eu sinto a sua presença. Aí eu te pergunto, você tem a mesma convicção que essas pessoas 2000 anos atrás tinham? Você está disposta a tocar no Mestre? Ele está nessa noite, nesse lugar. E você pode tocá-lo, você pode explanar o seu pedido, você pode se derramar aos seus pés, e Ele tem prazer em atender aquele que se derrama aos pés dEle. Aleluia. Tem que avançar, o relógio aqui ele anda bem mais rápido que lá na minha igreja. No meio daquela multidão havia uma mulher, e você conhece essa história, já falamos dela, que há 12 anos carregava um fardo invisível, que a isolava da sociedade. Não ache você que era simplesmente uma hemorragia que ela tinha que usar com esparadrapos para que pudesse tocar a sua vida normalmente. Não. Ela era isolada da sociedade por aquela questão que vivia. Tudo que ela tinha, ela esvaziou-se de recursos para ser curada e nada conseguiu fazer com que ela tivesse uma vida normal. E essa mulher, essa vida dessa mulher nos ensina que mesmo depois de tudo, se houver esperança, há tudo, porque basta um encontro com o Senhor para tudo mudar. Todos conhecem a história dessa mulher, mas nem todos conseguem dimensionar de fato o que acontecia com ela. Nós falamos, uma mulher de 12 anos, beleza, ok. Não era isso. O seu problema não começou na vida adulta, começou na sua tenra infância, quando ela tinha seus 11 para 12 anos. Ela era apenas uma menina quando tudo começou, e nós estamos aqui hoje repleto de mulheres, você pode entender melhor que nós homens. Ela está brincando na sua casa, no seu pátio, até que ela chega correndo dentro de casa e fala, mãe, eu estou machucada, está saindo sangue aqui. A sua mãe lhe dá um sorriso e fala, minha filha, tu não faz ideia, mas agora tu não é mais uma menininha, não. Tu agora é minha mocinha. Porque isso foi a transformação de uma menina para uma moça pelo seu primeiro ciclo menstrual. Aí a sua mãe chega com carinho e fala, minha filha, por alguns dias tu vai ter que ficar reclusa aqui dentro de casa. Ela pergunta, por que, mamãe? É porque, segundo a lei de Moisés, quando você está nesses dias, você está impura cerimonialmente. Você não pode sair à rua, você não pode tocar nas pessoas, porque as pessoas ficarão impuras também, e elas terão o direito de te apedrejar até a morte. A menina se assusta, fica, meu Deus, o que eu faço? Fica aqui dentro, obedece mamãe, está tudo certo. 5, 6, 7 dias talvez, logo passa e você volta normal à sua vida. Ela pensa consigo mesmo, 5, 6 dias, tranquilo, 7 dias até uma folga. Acontece que os dias se tornaram semanas. As semanas se tornaram meses. Os meses se tornaram anos. E aquilo que parecia ser uma fase transitória de poucos dias, se transformou numa prisão invisível, que parecia nunca ter fim. Imagine o desespero e o sofrimento dessa menina, que via da janela do seu quarto a vida passar. Suas amigas estavam brincando, ela não podia se aproximar. Daqui a pouco suas amigas saíam por 5, 6 dias e voltavam, ela pensou, aí começou e terminou o ciclo, ela está voltando ao normal. E ela viu isso acontecer, mas tudo observava pela janela do seu quarto, pela janela da sua casa, pelo seu pátio. Os anos foram passando, suas amiguinhas já não eram amiguinhas, eram mulheres, moças formadas, que casaram, se tiveram filhos, formaram suas próprias famílias, mas ela não. Ela ficou reclusa na sua casa, aprisionada por correntes invisíveis. Ela viu a vida passar, mas ela permanecia no mesmo lugar. E cá para nós, quantos de nós já não nos sentimos assim? Quantas vezes você olhou para si mesmo e falou, parece que todo mundo cresce, eu só diminuo. Todo mundo avança, eu vou ficando para trás. As pessoas conquistam tudo, para mim é sempre difícil. Eu dou um passo para frente, mas parece que foram 2, 3 passos para trás. Tudo é bom na vida dos outros, na minha vida tudo é uma desgraça. Parece que as coisas boas acontecem na vida dos outros, na minha família, na minha vida, na minha casa, não. E o tempo vai passando, a angústia vai aumentando,
E aquilo que parecia uma fase transitória se transforma numa aflição que não tem fim. Você observa a vida avançar, mas parece que você andou com o relógio do contrário, retrocedendo. Você consegue imaginar? Quantas vezes você já pensou isso? Eu já pensei. Agora imagine você não ter perspectiva de mudança. Era isso que acontecia na vida daquela menina. Com o passar dos anos, aquela sua doença a fez ficar uma mulher raquítica, esbranquiçada, magricela, fraca, anêmica. Cada vez mais fraca, cada vez mais anêmica, o brilho dos seus olhos agora já não é mais tão brilhoso quanto fora. Mas o que mais lhe doía não era apenas a sua fraqueza física, era o isolamento, era a solidão, era a sensação de que jamais seria capaz de ser feliz por um único dia. Ela não podia tocar em ninguém. Não podendo tocar em ninguém, obviamente que não poderia se casar. Não se casando, não poderia ter filhos. Não tendo filhos, jamais poderia ter uma família para chamar de sua. Você acha isso difícil? Imagine 2000 anos atrás, onde o valor de uma mulher era mensurado pelo fato de ser mãe ou esposa. O que era uma mulher sem mãe, sem ser mãe, sem ser esposa? Era alguém desprezível na sociedade. Então aquilo lhe deixava aflita. E estando aflita, ela poderia ir à igreja, ao templo, orar e pedir a Deus por socorro. Poderia, se não estivesse impura. Então nem ao templo e à igreja ela poderia ir. O que lhe restava era dobrar seu joelho no seu quarto e chorar amargamente pela sua triste desilusão. Sua alma então estava cansada. Seus sonhos foram roubados. Ela respirava, é verdade, mas não vivia, talvez sobrevivia. 12 anos de intensa tristeza. 12 anos de intensa solidão, embora tivesse pai e mãe. 12 anos em que a alegria batia a porta dos vizinhos, mas nunca do seu quarto. Você consegue imaginar? A cada tentativa de cura era uma nova frustração. A cada frustração a sua esperança era roubada aos poucos. E Provérbios capítulo 13, versículo 12 vai dizer que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E foi exatamente isso o que aconteceu na vida daquela mulher. Seu coração estava doente. Seu corpo estava ferido, sua alma estava rasgada e abatida, e o futuro parecia um círculo interminável de sofrimento. E cá para nós, quantos aqui já não tentaram resolver seus problemas com as suas forças, seus recursos? Quantos depositaram sua fé, sua expectativa em pessoas, em recursos, em soluções que até pareciam promissoras, mas que só trouxeram decepções? E talvez você chegou aqui hoje carregando um peso, um fardo que ninguém vê, só você sente, de frustrações, de desilusões, de decepções. E você hoje já acha que não tem mais saída, que não há mais o que fazer, e talvez nesse exato momento você está depositando sua última esperança para que algo mude. E eu tenho uma boa notícia para você: algo muda, porque sempre chegará o dia que o encontro com o Senhor mudará tudo. E um dia esse dia chegou para aquela mulher. Eu fico imaginando, a minha mente é fértil, que ela está deitada no seu quarto, talvez com uma bolinha, jogando para cima e pegando, jogando para cima e pegando, passando, esperando o tempo passar. Você imagina isso? Eu sou meio doido, eu imagino essas coisas. O tempo não passa, vai jogando, até que ela começa a ouvir alguém gritando: ele está chegando. Ela pensa: quem é que está chegando? Daqui a pouco alguém vem correndo: ele está chegando. Aí aquilo atiça a sua curiosidade. Mas quem é que está chegando? Aí vem alguém correndo: é Jesus, e passou. Ah, Jesus, quem é esse cara? Aí ela lembra: eu ouvi falar desse cara. Eu ouvi falar que ele já curou enfermos, aleluia. Eu ouvi falar que ele já levantou mortos. Eu ouvi falar que paralíticos já andaram. Eu ouvi falar que ele é conhecido como mestre, como Nazareno, como filho de Deus. E se ele está chegando, eu posso ter a minha vida transformada hoje. Você já pensou na possibilidade de ser hoje que o seu dia muda a sua história por inteira? Você já parou para pensar que hoje, nessa noite, pode ser um momento em que a sua vida dá uma guinada para cima?
Você parou para pensar que nesse momento pode ser o momento da sua história que tudo muda e a alegria começa a ser abundante na sua casa? Nesse momento eu te digo, se você crer mesmo, pode e vai acontecer. Aleluia. Ela tem um lapso de esperança. Eu posso ser curado e preciso avançar, o tempo passou. Em anos ela tem o primeiro momento de esperança, mas quando bate a esperança, vem a sua realidade. Eu não posso sair de casa. Aí ela pensa, se eu ficar aqui eu vou morrer. Se eu for para a rua, talvez eu morra. Se eu ficar aqui, nada vai mudar. Se eu for encontrar ele, talvez tudo mude. O que é melhor, sobreviver ou ir e tentar viver? Aí ela toma uma atitude que mudou a sua história, aleluia. Ela decide, eu vou arriscar tudo. Eu vou sair desse lugar. Eu vou avançar. E a minha história vai mudar. Deixa-me te dizer, se você continuar com esses seus pensamentos, eu vou fazer, mas não fizer, eu vou avançar, mas não se mexer, eu vou tentar, mas nunca põe em prática, saiba de uma coisa, sua vida nunca irá mudar. Você precisa mudar do discurso para a ação, e foi isso que ela fez. Pela primeira vez em anos, ela bota no seu coração, eu vou sair de casa. Eu fico pensando, ela botando uma capa sobre os seus lombos e vai passando pelo corredor, a sua mãe fala, o que está fazendo, menina? Eu estou saindo, estou vazando, fui. A mãe, tu está louca? Estou louca mesmo, vou ir. Tu vai aonde? Tem um Jesus chegando aí. E se te pegarem? Vão me matar, e daí? Já estou quase morrendo. Talvez eu entraria em parafuso como pai, como mãe, né? Mas ela vai, cambaleante, se escondendo para não ser pega, avançando pelas ruas de pedregulhos, talvez pensando, cara, é legal isso aqui? Faz tempo que eu não venho aqui, quantos anos? E vai passando, e vai avançando. E a Bíblia vai dizer uma coisa interessante. Ela diz que ela dizia, ela foi repetindo para si mesma, se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curada. Se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curada. Se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curada. Sabe o que ela estava fazendo? Fortalecendo a sua fé, repetindo para si mesma, para ela acreditar ainda mais que seria curada. Sabe de uma coisa que Deus fala essa noite? Pare de ficar pensando, parta para a ação e faça, porque eu sou contigo. Ela avança, e preciso eu avançar também, antes que o pastor me dê 2 tiros aqui atrás. O tempo está passando. Não, o pastor não tem arma não, né? Se o pastor Roberto estivesse aqui, não falaria isso. Ela vai avançando. Aí ela chega, o burburinho aumenta, o barulho de multidão aumenta, ela chega e percebe que chegou na última etapa. Mas essa última etapa é a etapa mais difícil, que é passar pela multidão. Talvez naquele momento ela pensou, será que vale a pena? Será que eu vou mesmo? Eu vou voltar para o meu quarto. Talvez ela pensou, eu não vou encarar isso aí. E cá para nós teríamos voltado. A nossa fé não está tão grande assim para ir avançar. Sim ou não? Às vezes nos falta fé para o último passo. Aí ela falou pela última vez, mas se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curada, então eu vou. E ela começou a se esgueirar no meio da multidão. Ela foi pedindo, dá licença, uma licença aí, uma licença aqui, com uma capinha para não ser vista, e vai, até que finalmente ela chega nos pés do Senhor. Mas pare aí antes e pense, quantas vezes você foi avançando aos trancos e barrancos, mas na última etapa você recuou por não ter coragem de avançar? Quantas vezes você pensou, Deus me ajuda, e Deus vai ajudando, vai abrindo caminhos, mas você chega na última barreira, você pensa, essa não consigo passar, e você não dá o último passo. Nessa noite o Senhor está dizendo, não seja covarde, seja corajoso, seja corajosa, avance, porque eu estou preparando o caminho. Aleluia, você crê nisso? Então dê um glória para o Senhor Jesus. Preciso finalizar. Ela chega. E quando ela chega, ela não chega dizendo assim, ó, Jesus, ó, negócio é o seguinte, estou doente, preciso ser curado. Foi assim que ela fez? O que ela fez? Ela se curva
e vai nos pés de Jesus. Sem fazer teatro, sem fazer esparro, sem dar show, sem se mostrar, sem dizer eu sou a cara. Ela foi se humilhando, foi se ajoelhando, foi se prostrando. Estão ensinando por aí que é para pegar Deus, jogar na parede e dizer, tu tem que me dar. Não, 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 não. É na reverência, é na humildade, é na dependência, é reconhecendo que somos nada, Ele é tudo, sem Ele somos nada, sem nós Ele é tudo. É reconhecendo que somos a migalha, o caquinho da telha que coçou as feridas de Jó, o bichinho de Jacó. Se nós reconhecermos que nós precisamos nos humilhar aos pés dEle, Ele tem prazer de nos atender. Deixe o orgulho de lado, deixe a vaidade de lado, saiba reconhecer quem você é. O que sou? Nada. Amém ou não amém? É verdade ou não é? Amém por isso. Ela toca, bastou um toque, 12 anos e um toque, um único toque, o toque. E quando ela toca, Jesus para. E quando Ele para, Ele fala, quem me tocou? Pedro vai dizer, mas mestre, é óbvio que alguém te tocou, está todo mundo te tocando. Ele, não, Pedro, está todo mundo me tocando, mas foi um toque diferente, porque eu senti que de mim saiu o poder. Sabe por que esse toque era diferente? Porque ele foi carregado com toda a sua fé, com toda a sua esperança, com toda a sua expectativa, mais do que isso, com toda a certeza de que aquilo iria mudar a sua vida. Sabe o que está nos faltando hoje em dia? É ter a certeza de que Deus pode fazer. Vivemos em tempos de incredulidade, mas acredite, Deus não mudou, Ele ainda faz milagres, mas nós mudamos. Precisamos voltar um pouquinho e depositar nele toda a nossa fé, porque Ele faz quando nós deixamos claro que tudo que temos é Ele, e em tudo que cremos é nele. Aleluia. Você crê nisso? Preciso finalizar. Aleluia. Quando Jesus para e fala, alguém me tocou, ela teve vontade de sair correndo de vergonha. Mas o certo olhou para a multidão e dizia, não tem como correr aqui. Eu vou ter que dizer quem foi. Talvez ela se levanta com vergonha, tímida, e vai dizer, Senhor, talvez o Senhor vai querer me apedrejar, porque eu lhe toquei sendo impura. Eu lhe toquei não podendo lhe tocar. Eu sou impura. Ela confessa para o Senhor Jesus e ela esperava a pedra. O que ela recebeu foi bênção. Ela esperava a condenação. O que ela recebeu foi amor. Aí o Senhor olha para ela e fala assim, filha, a tua fé te salvou. Não só isso, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Uma frase que trouxe salvação, paz e liberdade. Mas mais do que isso, ela foi restaurada a sua dignidade. Ela foi restaurada a sua identidade. Ela teve seus sonhos restaurados. A sua conexão espiritual com Deus foi restaurada. Por quê? Porque a partir daquele momento ela poderia sonhar em casar. Ela poderia voltar a sonhar em ser mãe. Ela poderia voltar a ter uma comunhão com seus amigos, familiares, sociedade. Mais do que isso, ela poderia entrar no templo para agradecer ao Senhor. Nessa noite, o Senhor não quer só curar o teu corpo, Ele quer curar a tua alma, Ele quer curar o teu espírito, Ele quer curar o teu coração, mas também Ele quer curar a sua condição de se portar. Deixe de se portar como aquela pessoa que ninguém dá valor, se porte como alguém que Deus dá valor. Eu não sou aqueles triunfalistas, não gosto disso, mas Deus não nos fez para sofrer por toda a eternidade, Ele nos fez para adorar o seu nome e gozar de uma vida aqui na terra. Ele restaura o seu espírito, Ele restaura os seus sonhos, restaura o seu corpo, restaura a sua alma, transforma a sua vida. E passou meu tempo. Aí eu te pergunto nessa noite, você está disposto e disposta a fazer com essa mulher e verdadeiramente tocar em Jesus? Se você tem vindo há 12, 7, 8, 3, 5,
quintas-feiras e não viu nada acontecer? E você está vindo simplesmente por ir? Nem saia do seu lugar. Você precisa mudar a mentalidade primeiro. Mas se você crer verdadeiramente de que Jesus pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, pode mudar o seu relacionamento, pode mudar tudo e te fazer feliz para que você siga o caminho até chegar no céu, eu te convido a se mostrar nesse lugar. Se coloque de pé, por gentileza. Nem perguntei, pastor. Só quem está disposto a tocar em Jesus de verdade, quem confia em Jesus de verdade, quem acredita no seu poder para fazer milagre, te convido a vir aqui à frente nesse lugar. Você está fazendo a campanha? Vem aqui à frente. Mas venha com fé, senão nem saia do seu lugar. Você tem fé mesmo? Sim ou não? Amém ou não amém? Mostre isso agora e venha aqui à frente, por gentileza. O conjunto vai estar louvando ao Senhor. Enquanto você vai se aproximando, vai falando com o Senhor. Senhor, eu estou vindo às 5, estou vindo às 6, 7, quinta-feira já, a segunda campanha que eu faço, nada mudou. Faz mudar hoje. Derrame o seu coração ao Senhor. Derrame sua alma ao Senhor. E Ele vai mudar a sua história, eu tenho certeza. Creio que Tu és a cura. Creio que Aleluia. tudo vai. Aleluia. Declare isso. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu Aleluia. preciso de Ti. Glória a Deus. Antes de orar, eu quero fazer uma pergunta aqui. Talvez você seja frequentador da igreja, você tem vindo, você tem participado das campanhas, mas você ainda não se decidiu para Cristo, verdadeiramente. Há alguém dentre nós que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Há alguém dentre nós que é participante dos cultos, mas ainda não é crente, por assim dizer? Há alguém dentre nós? Levante-se a mão. Não há? São todos crentes, salvos em Cristo? Amém por isso. Agora coloca a mão no seu coração. Nós vamos orar e eu peço que você apresente ao Senhor aquilo que você precisa apresentar. Aquilo que você está precisando, necessitando. Aquilo que você tem clamado ao Senhor, clame hoje com fé, porque não basta só a minha fé, também a minha, mas principalmente a sua. E tudo pode mudar, porque eu creio num Deus que muda tudo. Você crê nisso? Feche seus olhos. Senhor Deus, uma vez mais, Pai, a Tua igreja se apresenta diante de Ti. Nesse momento, Senhor, aqui estão, ó Deus, aquelas pessoas que reconhecem, Senhor, que o Senhor é Deus soberano sobre eles. Há pessoas aqui, Senhor, necessitadas das mais variáveis áreas. Tem pessoas necessitando de cura física, tem pessoas necessitando de cura psicológica, tem pessoas necessitando, Senhor, de cura espiritual, tem pessoas precisando, Senhor, de questões financeiras resolvidas. O Senhor é um Deus que sonda corações, o Senhor é um Deus que ouve orações, o Senhor é um Deus que conhece o Teu povo. Eu não conheço ninguém, Senhor, o Senhor sabe. Eu peço que nessa noite, pelo Teu poder, pelo toque do Teu Espírito, o Senhor venha ouvir a oração do Teu povo. Mais do que ouvir, o Senhor venha interceder, intervir na história, e que o Senhor venha tocar, que desça sobre a Tua igreja nesse momento, Pai, a virtude, a unção do Teu Espírito. Desça agora no Teu povo a unção de cura, a virtude, Senhor, de transformação. Que desça sobre a Tua igreja o Teu poder, a Tua glória, para que vidas sejam transformadas, para que famílias sejam restauradas, para que casamentos sejam curados, para que pessoas saiam daqui hoje com a certeza de que sua vida mudou, porque encontrou com o Senhor. Deus, nesta noite, apresenta-te a Teu povo, faz o Teu povo sentir Tua presença e renove, fortaleça, restaure, cure, liberte, salve nesta noite, no nome de Jesus. Amém.